Portal Gerais News hoje, batendo um papo com o prefeito de Montes Claros, Dr. Guilherme Guimarães, que vai fazer um balanço desse primeiro ano de gestão. Prazer estar aqui novamente, prefeito. Muito obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Nós sabemos o quanto tem sido tumultuada a sua agenda, com muitos compromissos, viagens, atendendo todo mundo aqui no gabinete. Hoje mesmo, ao chegar aqui, um rapaz procurou a recepção. Eu quero conversar com o Guilherme, será que é possível? Aí eu falei, gente, sem marcar, sem saber uma pauta, com certeza o prefeito não vai conseguir atender. Me enganei, o prefeito atendeu com o maior carinho. Então, esse acesso que as pessoas têm hoje, eu acho que é um dos grandes diferenciais do seu trabalho, da sua personalidade, da sua pegada política. Atender todo mundo, independente se é liderança, se é vereador, se é uma pessoa conhecida. O gabinete de Guilherme Guimarães aberto para todos, não é isso? Maicon, um prazer falar contigo, um prazer falar com o portal Gerais News. É fundamental para a gente sabe de toda a sua capacidade de leitura do processo social, porque a pessoa tem que entender o processo social e o Maicon está sempre presente e, sobretudo, a gente lê frequentemente, ouve, entende, para que a gente possa fazer uma gestão mais próxima do que a sociedade precisa. Mas, de fato, isso. Nós sabemos da dimensão de administrar uma cidade com quase 500 mil habitantes que moram aqui, mais uns 500 mil que vêm frequentemente, e principalmente da responsabilidade dessa sucessão ao prefeito Humberto Soto e da necessidade da gente colocar Montes Claros num ponto fundamental. E lembrar que os cargos eletivos são temporários, passageiros, e a gente tem que sempre colocar na situação de quem procura a prefeitura. Ninguém vem na prefeitura aqui, Michael, para bater papo. Vem efetivamente a resolver seus problemas. Se a gente não estiver disponível para isso, a gente pensa que poderia ser cada um de nós buscando isso aqui, mas no sentido de entender essa cidade de Montes Claros cada vez mais dinâmica, cada vez mais independente, autônoma. Ela depende cada vez menos da prefeitura de uma forma geral, mas no aspecto da gestão, e saber que a gente conta com jornalistas como você para divulgar a nossa cidade e demonstrar as coisas que não estão boas e as coisas que estão avançando, mas principalmente eu acho que é importante relatar o trabalho harmônico da prefeitura, com a Câmara Municipal, com os nossos deputados, deputado Arlen, deputado Gil, deputado Marcelo, deputado Tadeuzinho, deputado Oscar, que a gente precisa efetivamente de ter essa união, né, em todos os aspectos. O governador Zema, o vice-governador Matheus, o secretário Marcelo Aro e demais secretários do governo do Estado. Estamos trabalhando juntos e lembrando efetivamente que o governo federal, embora não esteja no nosso espectro de partidário, mas nós precisamos muito do governo federal que trabalhe corretamente, que repasse constitucionalmente os recursos dos municípios, para que a gente possa, de forma harmônica, município, Estado e União, trabalhar em defesa da população de Montes Claros. Agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com você aqui hoje. Prefeito, e começar falando sobre esporte. Nós tivemos a boa notícia do complexo esportivo que será construído ali na nossa tão querida e histórica Praça de Esportes. Antes de vir para cá, conversava com o deputado Arlen Santiago, e aí eu comentei que estaria fazendo essa entrevista. Pergunto ao nosso prefeito Guilherme se ele está satisfeito com os 28 milhões que serão investidos pelo governo do estado lá no complexo esportivo. Com certeza, nos vídeos a gente percebeu ali o olhinho do prefeito Guilherme brilhando, enquanto o vice-governador Matheus Simões anunciou que o projeto seria realizado. Mas eu quero entender esse projeto. Como que vai ser esse complexo esportivo ali na Praça de Esporte? O que vai mudar? O que vai ser demolido? O que vai ser construído? O que vai ser só reformado? Olha, ótima pergunta para a gente começar essa segunda-feira. Nós tínhamos um sonho de longa data da revitalização e da requalificação da Praça de Esportes. É um lugar que está no coração de Montes Claros, além de no coração da cidade, está no coração das pessoas. Muitas pessoas participaram efetivamente da vida da Praça de Esportes e foram transformados lá há muito tempo atrás. Muitas pessoas que hoje são empresários bem-sucedidos
aprenderam a nadar lá, jogaram futebol, uma série de questões. Mas, de certa forma, estava subutilizado. E nós entendemos que o centro precisa de um espaço. E, principalmente, nós entendemos que nós precisamos avançar na educação. E, nesse sentido, nós fizemos um projeto. Esse projeto foi desenvolvido junto da Secretaria de Inovação do nosso vice-prefeito Otávio, do secretário de Educação, o secretário Charles, e da secretária de Esporte, Juliana. Então, ou seja, um projeto integrado. E a ideia, Michael, é fazer uma requalificação e revitalização. Então, será um complexo educacional, ou seja, o objetivo é que todos os dias, no contraturno, os jovens e crianças, inicialmente da rede municipal de ensino e, posteriormente, se a gente tiver pernas da rede estadual de ensino, possam utilizar no contraturno, com professores, com monitores e toda a estrutura para que seja um complemento educacional, que a gente reforce o processo de educação no aspecto físico, educação física. Então, será um equipamento da educação, mas que ao final da tarde, depois das 18 horas, a gente possa abrir suas portas para todas as pessoas possam praticar esportes, fazer caminhadas e, eventualmente, nos horários noturnos, nós temos professores de natação, para quem quiser lá ter aula de natação. Então, a ideia é construir mais 2 novas piscinas olímpicas, né? Construir mais 3 complexos de quadra de esportes, reformar completamente o campo, criar estruturas lá para que tenha outras modalidades como xadrez, como jiu-jitsu, como karatê, como judô, ou seja, todos esses aspectos bem contemplados, né? E também o beach tênis, o tênis, ou seja, esse será um complexo esportivo educacional. Mas na parte da noite, a gente quer abrir as portas para todo mundo ir para lá, jogar o futebol, nas aulas de natação, poder utilizar a piscina, as escolinhas de futebol, ou seja, será um grande local de encontro, de convivência, e a gente agradece muito ao deputado Arlen por ter feito essa interlocução e, sobretudo, ao governador Zema, ao vice-governador Matheus, porque eles entenderam a importância de investir na educação em Montes Claros. Então, serão quase 29 milhões de investimento, uma nova praça, uma praça que será um complexo educacional e esportivo, e, nesse sentido, criar perspectivas para os jovens, associados aos outros equipamentos esportivos que a gente ou estamos construindo ou vamos iniciar a construção, né, Michael? E tem previsão, prefeito, de início, de término, quando Montes Claros será presenteado com esse complexo? É uma obra de grande porte, porque é uma transformação completa. Nesse período, nós vamos identificar locais para a gente fazer as nossas escolinhas. Hoje são quase 1.000 crianças e jovens que têm escolinha de futebol, de vôlei, de basquete, de uma série de modalidades hoje lá na Praça Esporte. Mas a expectativa o governo do Estado liberando o recurso, ou seja, nós estamos inserindo os projetos complementares, e a expectativa nossa, efetiva, é o que a gente imagina, mas vai depender muito do governo do Estado. É que até no máximo em janeiro a gente licite essa obra. A licitação, por ser de grande complexidade, pelo menos 2 meses, é uma obra que não demorará menos do que uns 15 meses. Então, a expectativa de iniciado, vamos imaginar em julho do ano que vem, na pior das hipóteses, no começo de 28 no começo de 28 já estará já em aplicação. É lógico que a gente quer antecipar, mas a gente sabe das dificuldades das obras públicas. As licitações são demoradas, ainda mais que em algumas vezes tem empresas que vencem o processo e não cumprem o que está no contrato. E com isso compromete todo um cronograma e, sobretudo, um planejamento e a perspectiva. Mas a expectativa é que no começo de 28 as crianças, os jovens e todas as pessoas possam utilizar esse novo complexo que vai melhorar muito a qualidade da área central, mas, sobretudo, a vida das pessoas de Montes Claros, principalmente o pessoal que mora mais distante, que não tem hoje um lugar para praticar esporte, não tem uma piscina para poder fazer a sua aprendizagem e o seu lazer, né? E isso será de todos. É uma obra da Prefeitura de Montes Claros, junto com o governo do Estado, mas para o povo de Montes Claros. E as pessoas acham muito fácil. Mas tal obra está sendo muito demorada. A Praça da Catedral, por exemplo. Nossa. Mas nós temos que ter a consciência que se a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, ali,
uma casa pequena, já demora muito, nos deparamos com vários problemas, não é diferente no serviço público, principalmente por causa dessa burocracia que o senhor falou. Tem previsão para a entrega da Praça da Catedral esse ano ainda? O Maicon, eu tive lá na semana passada, o grande problema é o que você falou. Nós tivemos um problema, é uma obra licitada na época ainda do nosso saudoso prefeito Humberto Soto, e que a expectativa é que ela concluísse ao final de 2024. Por uma série de questões, especificações, a característica do piso, e como não pode ser diferente da licitação, a empresa demorou a entregar, e a gente percebe uma morosidade da empresa. Então, essa semana ela foi notificada, o desejo era que ela deveria ter sido entregue no ano passado, não foi, pelo menos se tivesse sido entregue agora, no 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Não foi, infelizmente. Então, a nossa expectativa agora é que ela finalize até o final de dezembro. Praticamente o piso todo está pronto, né? Os jardins já estão delimitados com a sua gradinha, falta o plantio e o paisagismo, a iluminação e a cobertura do coreto. Nós buscamos, vamos dizer assim, humanizar a Praça da Catedral. Sabemos dos diversos interesses, né? Alguns entendiam que queria ser uma praça também árida, igual era, né? Com pouco verde, com muito espaço. Mas nós entendemos que há necessidade de humanizar cada vez mais o nosso centro, arborizar. E aí a gente vê uma dicotomia efetiva, né? Alguns querem mais árvores, mas muitas vezes não querem árvore nas praças, por causa da questão que muitas vezes as árvores nas praças acabam gerando sombreamento, insegurança. Então, como nós estamos numa sociedade, a prefeitura ela tem que resolver conflitos, e lá, além de fazer a praça, nós vamos integrar essa praça na catedral. Então, naquela pista que está à frente da catedral, nós vamos fazer todo de intertravado, de tal forma que nos eventos da própria catedral ou nos eventos da população que precise de uma praça maior, ela vai ser integrada, de tal forma que nós temos vias auxiliares que possam funcionar com impedimento temporário daqueles locais, de tal forma que a gente vai ter um grande largo, um grande passo, e que isso será integrado. Então, o objetivo é que até o final do ano a gente consiga entregar com uma bela iluminação de Natal, que será uma novidade para a população de Montes Claros. Maravilha. Prefeito, muita gente tem questionado por que reformar o Campo João Botelho, que já estava todo bonitinho, para esses jogos aí do Norte. Por que já não construir a arena? Por que não investir o dinheiro que está colocando no Campo João Botelho no Arena Humberto Souto, né? Antigo projeto Mocão? O que o senhor tem a dizer para a população que ainda não conseguiu entender? O Mike, é outro aspecto importante. Nós investimos no Norte. Nós, eu falo, a sociedade, os torcedores que iam no jogo frequentemente, os empresários que patrocinaram, a Prefeitura de Montes Claros, com autorização da Câmara também. Ou seja, a vitória chegou, e chegando à vitória a gente tinha que ter uma solução. Nós temos que ter um campo para poder o Norte jogar a partir do dia 11 de janeiro, ou seja, nós temos há pouco mais de 2 meses e poucos para entregar. Tínhamos duas alternativas que seriam aquelas mais lógicas: reformar o campo do Ateneu ou reformar o campo do Cassimiro. Pedimos estudo de ambas, né? ambas as alternativas. Ambas as alternativas, os investimentos superariam os 3 milhões de reais a 4 milhões de reais. Ou seja, dinheiro da população que seria investido. O segundo problema, Michael, são campos privados. Ou seja, a gente teria uma dificuldade imensa de investir em campos privados. Nós teríamos que desapropriar para poder investir. O tempo para acontecer isso seria longo e também criaria um conflito com os proprietários. É lógico que a Associação Ateneu, que tem os seus proprietários, e a Associação Cassimiro, que tem os seus proprietários, eles ficariam efetivamente com algum problema. Então, por isso eu decidi investir no João Botelho, no campo Juvencio Augusto Soares, que é um campo da Prefeitura de Montes Claros, que precisava de atualizações. Ele foi concluído na gestão do prefeito Humberto Soto, mas com o recurso que estava aí desde 2009, 2010, 2011, que não terminava. Então, ele ficou com as dimensões boas, mas precisamos de reforma. O gramado estava muito ruim, tinha que recompor todo. A drenagem não existia, porque foi feito a partir daquelas condições e, sobretudo, com os
os recursos disponíveis na época do nosso saudoso prefeito Humberto Souto, que não era muito, os postes dentro do campo, ou seja, mesmo com proteção, falta de arquibancada, falta de estrutura, falta de vestiários. Então, nesse sentido, eu optei por fazer de forma emergencial o campo Juvencio, que já está bem adiantado. A drenagem já acabou essa semana. Essa semana que vem começa o novo gramado. Tivemos que aumentar o gramado, Michael. Então, a largura dele foi aumentada em 6 metros e o comprimento em 5 metros, ou seja, um campo oficial. Estamos instalando já a iluminação nova, com vários postes novos, com torres que possam efetivamente melhorar a iluminação. Os vestiários já estão bem adiantados e as arquibancadas nós faremos a locação inicial, para posteriormente a gente construir efetivamente, porque é necessário. Com isso, nós teremos um campo em área central da Prefeitura de Montes Claros, do povo de Montes Claros, com cerca de 5.000 espectadores no futuro. Nesse momento, cerca de 3.000, no futuro de cerca de 5.000, que efetivamente será um espaço que é da população de Montes Claros e que será a gestão da Prefeitura. Lembrando que o Cassimiro é importante, o Ateneu é importante e ter um acordo com a Prefeitura, afinal de contas, o prefeito Humberto Souto e a Câmara isentou de todos os tributos que estava em dívida e fez um grande acordo, e por isso a Prefeitura terá essa questão, mas não esquecemos do estádio maior de Montes Claros, que é uns chamam de Antônio Lafeta Rebelo, outros chamam de Humberto Souto. São 2 excelentes prefeitos, a gente não interfere muito nessa questão. O importante é que os 2 são muito bons nomes e deixaremos a Câmara para efetivamente decidir qual será o nome, mas será um grande complexo. Já o processo de licitação dos projetos já estão na praça, no mercado. Depois desses projetos prontos, aí nós iniciaremos, de fato, esse estádio, que inicialmente serão de 12 a 15 mil lugares, com toda a estrutura, e quer dizer que nós teremos 2 campos, um campo de menor tamanho, que utilizará frequentemente para outras atividades, e um estádio de maior tamanho, multiuso, shows, eventos de toda ordem. Por exemplo, a festa desse ano de Montes Claros, que foi com o cantor Alexandre Pires, não caberia uma população maior do que foi lá. Com esse novo estádio, nós teremos a opção de ter shows lá e atender um maior número de população, 50, 60 mil, utilizando até o próprio gramado, ou seja, será um espaço multiuso. Então, o João Botelho, desse tamanho menor, para as atividades futebolísticas de uma forma geral, e o estádio para outras atividades, ou seja, então, são 2 projetos. Lembrando que Montes Claros, ela merece esses equipamentos urbanos. A gente não pode pensar pequeno para Montes Claros. Nós temos que pensar grande. E pensar grande é aumentar as nossas estruturas, melhorar cada vez mais. É importante dizer, no Uberlândia tem o Parque do Sabiá, que é pouquíssimo usado por causa do tamanho, e tem estádios menores lá também. Por que não teremos isso, né? Então, um não exclui o outro e, sobretudo, serão espaços multiusos para você que entende tanto de eventos, entende da importância de divulgar nossa cidade e, sobretudo, dessa característica de Montes Claros, de ser um polo, de trazer cantores, de trazer muitas pessoas que possam cada vez mais trazer recursos que são reinvestidos na cidade de uma forma geral, Michael. E os eventos, eles são importantes, eles movimentam e fortalecem a nossa economia. Sem dúvida, né? Eu brinco sempre. Guilherme era vice, se tornou prefeito. As pessoas estão cobrando dele como se ele fosse o prefeito. E nós sabemos que Humberto Souto é que tomava todas as decisões. O Guilherme está com o poder da caneta agora, a partir de 2025. As pessoas elas precisam ter esse entendimento, né, Guilherme? Sem dúvida. E a gente respeitava muito o prefeito Humberto Souto. A hierarquia deve ser respeitada. E talvez um dos motivos da nossa grande amizade com o prefeito Humberto Souto, eu saber efetivamente o meu lugar. Era um auxiliar do prefeito Humberto Souto. A gente buscava o máximo garantir tudo aquilo que planejou para a cidade. Lógico que a gente, por ter uma capacidade da engenharia, de planejamento, a gente ajudou muito, fazendo todos os projetos das avenidas, os projetos das novas escolas, da reestruturação, mas tudo dentro da linha do prefeito Humberto Souto. E a gente tem um trabalho de continuidade, né, Michael? Então, o continuismo é uma coisa, a continuidade é outra. Pegar todas aquelas coisas que foram importantes e dar continuidade a ela com uma melhoria efetiva, porque não deu tempo, efetivamente, do prefeito Humberto Souto fazer tudo que ele queria. Foram 8 anos só, né?
Então, a expectativa agora é continuar fazendo aquilo que deu certo, que é investir mais na saúde, investir mais na educação, na infraestrutura de uma forma geral, porque isso que atrai a população, mas com um toque um pouco diferente, investindo mais em tecnologias, investindo mais em formatos de melhoria de gestão, que levam tempo. Essa nova gestão, que tem um DNA muito do prefeito Humberto Souto, a gente quer que continuar, porque a população assim espera. Então, eu lembro que andava com ele nas ruas ao longo do final da campanha, as pessoas falavam, senhor prefeito, o que o senhor acha? Eu falei assim, não, eu quero que Guilherme melhore o que eu já fiz. Então, esse é o nosso desafio. Não é fácil. Eu sempre falo que quando a gente recebe um aluno na escola, né, sou professor há muito tempo, quando ele tem uma nota 4, se eu dobrar para 8, eu aumentei 100% e eu tenho uma condição melhor de fazer isso, porque ele tem espaço para isso. Mas quando eu recebo um aluno nota 9, para aumentar 9,2, 9,3, ou seja, menos de 10% de acréscimo, é difícil, porque a gente chegou no ponto do limite. Então, essa é a questão. Nós recebemos uma administração muito bem avaliada, com muito projeto em andamento, mas o objetivo foi dar continuidade e aumentar. Hoje nós temos quase 250 obras rodando, quase 100 iniciadas em 2025, ou seja, algumas que foram iniciadas na gestão passada, que a gente deu continuidade e efetividade, porque a gente quer honrar o nome do prefeito Humberto Souto, porque assim eu gostaria muito, pela gratidão que eu tenho com ele, mas, sobretudo, o desejo de fazer da mesma forma, porque de onde que ele está, eu quero que ele esteja feliz por ter, que o legado dele está sendo reconhecido. Muito bem. Prefeito, nós falamos do Campo João Botelho, Arena, MOC, falar de esporte é muito importante. Mais importante ainda é falar de saúde. Principalmente quando a população percebe que está sendo investido muito recurso em esporte e ainda existem problemas na saúde, aí começa a aparecer os questionamentos. Mas e aí os exames, e as consultas especiais, e as cirurgias? Nós temos algum planejamento para acabar definitivamente com a fila? Muita gente aguardando colonoscopia, endoscopia. Sem dúvida, isso. E aí a gente tem que entender a saúde pela complexidade dela e principalmente, Michael, pela conjuntura nacional. Hoje nós fazemos parte do SUS, Sistema Único de Saúde, que ela tem recursos federais, recursos estaduais e recursos municipais. Montes Claros é uma cidade polo, é uma cidade referência na saúde. É só a gente andar próximo aos equipamentos de saúde, nós percebemos lá 500, 600 ônibus de todos os lugares, daqui do norte de Minas, do centro de Minas, do sul da Bahia, e essa responsabilidade é muito importante para a gente. E nós não, eu pessoalmente, né, eu tenho certeza que você também, nós não temos nenhum problema com as pessoas que vêm de fora para Montes Claros. Pelo contrário, essas pessoas que fortalecem a nossa cidade. Quando ela vem fazer um atendimento aqui, ela compra no restaurante, ela hospeda no hotel, ela faz uma aquisição, então acaba que tem uma troca. E o SUS é dessa forma efetivamente. Então nós queremos atender todos tão bem. Temos um histórico, né? Nós tivemos uma pandemia onde que a fila ela se formou muito grande e foi difícil resolver isso. A fila é geral, mas nós temos que enfrentar isso. Então, uma das formas é melhorar, primeiro, o sistema, vamos dizer assim, básico, né? O sistema primário lá na ponta. Ou seja, nós estamos construindo nesse momento 10 novas unidades básicas de saúde por toda Montes Claros. Unidades básicas de saúde com recursos próprios, igual o Castelo Branco, Nossa Senhora das Graças, que são recursos da Prefeitura, Ermidinha, que são recursos da Prefeitura, e recursos federais, uns CAPs, algumas 2 ou 3 unidades com recursos federais e algumas mais 4 com recursos estaduais, porque nós abrangemos isso aí. E já temos a garantia de construir mais 10, todas essas 10 em parceria com o governo do Estado, por toda a região. Então, a expectativa é que nos próximos 3 anos nós vamos inaugurar mais 10 unidades básicas de saúde por toda Montes Claros. Então, além disso, nós estamos construindo o Centro Municipal de Fisioterapia, lá na região da Vila Ipiranga, no córrego do Sintra, que é recurso do deputado federal Marcelo Freitas, que vai melhorar a questão da fisioterapia. E, além disso, conseguimos agora, nesse mês passado, assinar um convênio com o governo federal de fazer uma clínica, uma policlínica na região leste de Montes Claros, ali próximo ao polo esportivo. Uma obra de quase 17 milhões de reais só de construção e mais 12 milhões de equipamentos. Era uma policlínica com várias especialidades. Nesse sentido, a gente está melhorando a estrutura de uma forma geral. Mas
esses gargalos do dia a dia tem que resolver. Então, agora mesmo, já fizemos uma proposta de um projeto para reduzir a fila na fisioterapia. Os valores pagos pelo SUS são muito pequenos, Michael. Só que o município não tem uma condição muito grande. Então, pediu ao Eduardo para fazer um levantamento dos principais municípios, qual que é o valor médio. A partir daquele valor médio, nós falamos, olha, então vamos complementar com valor adicional para a fisioterapia. Porque você acha que a fisioterapia é um negócio muito importante, que foi muitas vezes fortalecida depois do Covid, onde muitas pessoas precisaram da fisioterapia. Então, brevemente, a gente está fazendo um complemento que vai custar ao município, que não é pouca coisa, mais de R$2 milhões ao ano para resolver a fila da fisioterapia. E já pediu o Eduardo para fazer a mesma coisa na fila, principalmente dos exames e das cirurgias. Então, ele está preparando da mesma forma. Eu quero pegue a média, converse com os prestadores de serviço, efetivamente o que tem que ser feito, ver se cabe efetivamente nas condições financeiras da prefeitura. O que a gente não pode é fazer uma coisa que depois compromete, principalmente a população e outras gestões. A gente quer efetivamente ficar dentro do nosso processo de gestão. E estamos, junto com o Banco do Nordeste, a Sudene e o BIRD, construindo uma modelagem matemática para a gente entender bem o problema das filas. Por que efetivamente, muitas vezes nós temos o recurso, nós temos o prestador, mas não chega na pessoa que precisa disso. Muitas vezes o hospital não quer fazer porque não tem lucratividade, ou efetivamente o nosso sistema de marcação não funciona. E uma coisa importante que eu pedi para avaliar, Michael, nós temos o absenteísmo muito grande. Muita gente marca a consulta, marca o exame e não vai. Então, eu quero saber o motivo disso. Me parece que um dos problemas é a falta, efetivamente, de condição financeira para ir lá no ponto que precisa ser o atendimento. Então, eu pedi para o Eduardo para estudar a possibilidade da prefeitura, junto com o exame, entregar um vale-transporte. A prefeitura custeia isso, ou seja, por causa de transporte, ela não deixará de ir. Porque quando a pessoa não vai, Michael, além dela não conseguir ir, quem está na fila não consegue ser atendido. Então, cria um vazio naquele horário que poderia ter atendido várias pessoas. Então, esse entendimento do processo é fundamental. E, principalmente, a ideia dessas duas novas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, que eu estou construindo. Uma no Independência e outra no Grande Renascença, que vai fortalecer o sistema de retaguarda. A UPA Chiquinho Guimarães funciona muito bem, com essas duas novas UPAs vai melhorar esse atendimento, vamos dizer assim, com um grau maior do que a unidade básica, mas menos do que o hospital. Então, ali será uma boa porta de entrada efetivamente, para que, reforçando o que nós nos comprometemos na campanha, nós já estamos licitando os projetos definitivos do hospital. Da mesma forma do estádio, a expectativa é que em fevereiro os projetos estejam prontos. Em fevereiro, os projetos prontos, nós iniciaremos uma obra de um grande hospital, um hospital de 220 leitos. Efetivamente, não será um hospital de porta aberta, ou seja, será um hospital controlado para efetivamente resolver os problemas das filas. Então, a expectativa é que em abril de 28 esse hospital já esteja funcionando e, com isso, nós teremos uma resposta efetiva para aquilo que a gente quer. A prestação de serviço, a assistência, de tal forma que, junto com os outros hospitais, eu quero ressaltar aqui, a Santa Casa é importante, o Hospital das Clínicas é importante, o Haroldo Tourinho é importante, o Dilson tem feito um trabalho maravilhoso, tem transformado, ou seja, esses hospitais são muito importantes. E, sem falar no nosso HU, nosso hospital de referência, o Hospital SUS, que o professor Wagner e o professor Dalto estão buscando, através do governo do Estado, melhorar essas condições, de tal forma que Montes Claros ela continuará na vanguarda da saúde. Aqui que foi o ponto de pensamento, de inflexão sobre o SUS, né? O projeto Montes Claros foi a referência, inclusive eu pedi para nomear a nova unidade básica lá na região do Independência em nome do pastor Charles, né? Que foi aquele que tinha de uma balsa aqui no São Francisco, ele que começou a dar assistência para as pessoas e que se transformou no projeto Montes Claros. Do projeto Montes Claros foi o embrião do SUS. Então, relembrar essas pessoas, e nós queremos efetivamente, com essas várias ações, melhorar a saúde. E lembrando, né, Michael, essa reestruturação, e é importante que eu diga isso para você, que você é uma pessoa de referência e que tem grande alcance. Nós teremos uma grande mudança agora com relação
as unidades de saúde, porque o concurso que foi obrigado através da ação civil pública, né, o prefeito Humberto Souto foi obrigado, porque ele foi entrar com ação contra ele ter que fazer o concurso, e aí, a partir disso, o termo de ajuste de conduta, muito dessas unidades de saúde terão algumas equipes reformuladas, mas é um processo legal que a gente não tem outra alternativa a não as pessoas entrarem via concurso público. Maravilha. Falando de obra, de grandes obras, que é sempre muito bom para a população, mercado municipal. Existe aí algum projeto futuro para reformar o nosso mercado? Que é um cartão postal tão importante de Montes Claros, prefeito? Sem dúvida, Maico. Então, assim, a primeira coisa é a gente concluir aquela tão sonhada obra que está aí se arrastando há muito tempo. A empresa vencedora ela teve problemas, igual eu falei na mesma coisa da Praça da Catedral, mas nesse sábado, até que enfim, nós conseguimos colocar em funcionamento os climatizadores, que também foi um recurso do deputado Marcelo Freitas. Ele estava lá, mas as pessoas muitas vezes não entendem a complexidade. A água de Montes Claros é muito calcária, a energia lá do mercado ela era antiga, precisava de uma reformulação, então teve que colocar caixas d'água novas, teve que colocar tubulações novas para atender os climatizadores e, além do mais, teve que colocar um abrandador. O que é um abrandador? A água nossa é muito calcária e aquelas colmeias que são dentro dos climatizadores, porque a água passa ali e o vento provoca aquela névoa que dá aquele frescor. Então, o calcário entope esses alvéolos e essa colmeia. Então, teve que fazer o abrandamento, que é colocar um sal na água que vai passar para lá, retirar o calcário e a água passar. Até que, enfim, no sábado, nós fomos lá para funcionar definitivamente. Ele operou emergencialmente em outubro do ano passado, por causa do calor, mas demonstrou que era um risco para o patrimônio. Então, sábado, estive lá, a população, que o usuário e, sobretudo, os comerciantes, embora ainda necessitando de concluir as obras, um banheiro feminino já está reformado, porque é um absurdo os banheiros que estavam lá. Vamos terminar, vamos concluir a reforma dos banheiros, porque a gente vai efetivamente no ambiente público, o que nos chama a atenção é efetivamente a qualidade do banheiro. Então, vamos continuar fazendo isso. Vamos melhorar a questão da climatização, da eletrificação. Vamos concluir aquelas 2 unidades que começaram a ser construídas, que a empresa desistiu, que é um ponto da Companhia 66 de policiamento, porque vai atender toda a área central, inclusive o mercado, porque eles funcionavam no Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes, que pertence ao governo do Estado, está praticamente caindo, né? E a gente tem que chamar aqui, nesse caso, o governo do Estado para ajudar a reformar o belíssimo Colégio Tiradentes e não impor risco à população. E também uma unidade básica de saúde na área central, porque no centro nós não temos uma unidade básica de saúde. E principalmente ela que funcionará também aos sábados para atender toda a comunidade que vem da zona rural que não é atendida. Então vai ser um ponto de atendimento e o nosso núcleo jurídico de atendimento à saúde. É quando chegam as ações lá para o leite, para os idosos, as fraldas de uma forma geral e esses complementos. Então, terminando aquele complexo. E uma novidade muito grande, Michael. Nós vamos fazer ali na frente do mercado um grande largo. Um largo com a estrutura de apoio ao turista, tirando aquela estrutura metálica ali da frente. E sobre o canal, nós vamos tapar o canal e fazer um grande largo ali, de tal forma que nos eventos a gente pode juntar tudo isso aí, fortalecer o nosso mercado e melhorar essas garantias efetivas. Então, a ideia é transformar o mercado, de fato, no que ele é, o maior ponto turístico, comercial e cultural de Montes Claros. Mas, para isso, a gente precisa toda a estrutura física, mas conversei muito com eles no sábado, com cada banca, com cada pessoa que trazia sua reclamação. Falei, olha, a prefeitura vai investir, mas nós precisamos que vocês aqui façam igual o Mercado Central de Belo Horizonte, criem uma associação, assumam a gestão desse ambiente, porque a prefeitura tem interesse nele, muito interesse, porque ele é um ponto de cultural, comercial, turista, mas quem tem mais interesse são os feirantes, são os que têm barracas lá, os que têm bancas, porque fazendo isso, não tenha dúvida, será o ponto mais procurado de Minas Gerais. Nesse dia, nós encontramos com vários turistas do Rio Grande do Sul, do Pará, lá. Então, as pessoas falavam assim, olha, Guilherme, aqui é um lugar que eu encontro de tudo, da melhor qualidade, ou seja, toda aquela oferta que tem, muitas vezes suplanta e supera as deficiências da estrutura. E a gente tem que fortalecer a nossa estrutura. Muitas vezes as pessoas começam a denegrir a imagem do mercado, mas isso só prejudica.
E encontrei até com uma pessoa de Porto Alegre lá. O mercado de Porto Alegre é belíssimo, né? Bem arrumado, simples, mas muito bem arrumado. Eu falei, mas o mercado de Porto Alegre é muito bom. Ela falou assim, mas igual de Montes Claros não tem igual. Então, é isso que a gente quer demonstrar. Mas, para isso, a prefeitura tem que entrar com a sua parte. Nós temos que melhorar a questão das redes de esgoto, de drenagem, e, com isso, contar com a associação deles, de tal forma que, junto com o SEBRAE, a gente está tentando fazer uma parceria com o SEBRAE, dentro do programa do SEBRAE, de conceder a todas as pessoas das bancas um modelo de gestão de tal forma que eles, de fato, profissionalizem cada vez mais aquela estrutura. Prefeito, existe uma novela em Montes Claros chamada Restaurante Popular. Entra prefeito, sai prefeito, a situação é a mesma coisa. As pessoas gostavam muito do restaurante. E pouca gente sabe a história. Por que acabou o restaurante popular? Por que virou aquilo ali, né? E na administração Guilherme Guimarães, será reativado o restaurante popular naquele ponto ou em outro ponto da cidade? Pois é, mas é isso que é importante esclarecer. Na verdade, o prefeito Humberto Souto não recebeu o restaurante popular. Ele tinha pegado fogo nas suas estruturas elétricas, uma série de problemas relacionados com isso. Ele herdou aquela estrutura daquele jeito. Além do mais, o governo federal acabou com o seu programa de subsídio. E o que a gente percebeu muito, Michael, é que ao longo do período que ele estava fechado, é que fortaleceu novamente o mercado, que tem uma comida barata, e muitas vezes o que a gente percebe, o que eu sinto, é que a gente tem que levar a comida acessível na população mais vulnerável, que ela está na periferia. Então, qual que é a ideia nossa que nós estamos construindo? É, ao lado de cada horta comunitária, a gente criar uma cozinha solidária. Então, estamos preparando um projeto para o Renascença, que já tem uma horta muito bem consolidada lá. É o objetivo de fazer um vestiário para melhorar as condições e, associado a isso, identificar. Então, o que efetivamente vai acontecer lá? Nós vamos construir uma nova unidade básica de saúde que vai atender o Tiradentes, Santa Cecília, aquela região toda. E vai ter um prédio onde funciona a unidade de saúde, hoje, é possível de ser utilizado para assistência social. E, efetivamente, a ideia era, naquele local, chamar aquele pessoal das feiras e, junto com eles, a gente fazer uma comida solidária. A prefeitura entra subsidiando, as pessoas vulneráveis naquela região possam alimentar, principalmente utilizando os produtos lá da horta. Da mesma forma, a gente quer fazer isso lá na região do Joaquim Costa, na região da Vila Itatiaia, de tal forma que a gente leve efetivamente um alimento de baixo custo para aquelas pessoas efetivamente que estão lá. Porque o centro é importante, mas muitas vezes as pessoas vão ter que deslocar, pegar um ônibus para ir para o centro para ser atendidos. Diferente de Belo Horizonte, onde você tem uma massa de pessoas que estão ali próximo à rodoviária, aquela região toda. Então, a ideia é pegar cada lugar desse e, futuramente, incentivar a horta comunitária, a cozinha solidária, o município participar, de tal forma que eles lá possam atender aquelas pessoas. Então, nós já estamos preparando o mais rápido possível e é isso, a gente conta muito com o desenvolvimento social e com a Secretaria de Agricultura para trabalhar junto nesse sentido. Não sei se os nossos internautas sabem como que funciona a gestão do serviço do SAMU Macronorte, do SAMU 92 aqui na nossa região. Existe um consórcio chamado CISRUM que administra esse serviço. E esse consórcio hoje, há muitos anos, ele é dominado aí pela turma do deputado federal Paulo Guedes. É ele que indica ali a diretora executiva e tudo mais, e existem várias denúncias assim que acontecem há muitos anos. Eu sou um dos que mais denunciei na imprensa. E aí nós pedimos, o senhor foi lá, candidatou, tentou para a gente saber o que realmente acontece ali, que o portal da transparência é desativado há anos, muita coisa suspeita. Infelizmente, a jogada deles é sempre uma jogada muito rasteira, não foi possível, infelizmente, para o povo do Norte de Minas. E aí, o SAMU ele é sustentado hoje com recursos do governo do estado, do governo federal e repasse feito pelas prefeituras que são atendidas, as prefeituras consociadas, como é o caso de Montes Claros. É um serviço essencial e o prefeito Humberto Souto, ele nunca quis fazer o repasse da prefeitura de Montes Claros e aí todo mundo questionava, prefeito Humberto Souto, por que o senhor não faz os repasses para o consórcio que administra o SAMU? E ele falava sempre,
que não passava porque não tinha transparência, que ele tinha que saber como estava sendo aplicado esse recurso lá dentro, como que vai investir o dinheiro da prefeitura, da população, em um consórcio que não tem portal da transparência, por exemplo. E aí agora eles começaram a disseminar na internet que a prefeitura de Montes Claros não está fazendo repasse, só que eles não contaram que eles estão com dívidas trabalhistas, que eles não têm a CND, ou seja, a prefeitura que estiver pagando, ela pode responder judicialmente por isso. E além disso, e o portal da transparência? Como que o prefeito Guilherme vai assinar um cheque em branco para um consórcio? Como que é isso, prefeito? Pois é, Maicon, isso me deixa muito preocupado. Igual você falou, o prefeito Humberto Souto nunca quis efetivamente pagar o consórcio por essas questões todas, ainda mais porque ele falava assim, aumentava a contribuição sem uma discussão. Por que estava aumentando a contribuição? E o consórcio é pago por número de habitantes. Montes Claros, como representa 50% praticamente, né, dos habitantes desse consórcio, ela arca com valor significativo. Fui convidado a participar, entendi o processo e entendo da democracia e sou republicano. Não foi porque nós não tivemos sucesso na eleição que a gente deixou de participar. Mas isso que você falou, Michael, fizemos os empenhos direitinho e tal, mas o jurídico falou, Guilherme, não pode, e a educação, a saúde, não pode pagar. Porque nós não podemos pagar para nenhuma empresa que não tenha o certificado negativo de débitos. Ou seja, e como lá eles não têm a CND, nenhuma prefeitura pode pagar efetivamente, ou o governo do estado pode pagar, pode repassar recursos para quem não tem o CND. Mas nos preocupa muito, porque sabemos da importância do sistema de urgência, porque as pessoas precisam, e a gente não, é inadmissível as pessoas não entenderem que o mais importante é aquelas pessoas que estão no atendimento. É o motorista da ambulância, é o profissional da saúde que está dentro da ambulância, o médico que está lá, que tem que ser fortalecido e receber adequadamente. Porque muitas vezes, que eu não estou falando que é o caso lá, mas muitas vezes eles inflam muito, aumentam muito a burocracia interna, aquela parte toda, e esquece que o recurso tem que estar lá na eficiência. Então, o que a gente espera, Maicon, é que, de fato, nós tenhamos esse serviço que é complementar ao nosso Sistema Único de Saúde. Porque, afinal de contas, uma pessoa, quando ela precisa do atendimento, ela precisa de chegar com a urgência, com a emergência, conforme essas questões. A Prefeitura de Montes Claros veio com muita preocupação nesse sentido, principalmente porque tem alguns municípios de outras regiões que estão criando o seu sistema próprio. E é isso que a gente não gostaria efetivamente de estar pensando nesse sentido, porque nós queremos um Norte de Minas unido e forte, todos pensando no bem da população. Nós queremos estruturar, nós queremos que os prefeitos entendam que Montes Claros ela é um grande município que ajuda todos e que quer ser ajudado por todos. Nós temos que, todos os prefeitos têm que entender que não há rivalidade, pelo contrário. O que a gente pode, Michael, a gente pede para as pessoas, para o governo federal e o governo do estado para atender os nossos municípios. Então a gente só não quer ser obrigado, efetivamente, a montar um sistema próprio. Porque tem em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, funcionando muito bem. Justamente. Então, porque a gente sabe que um sistema próprio vai efetivamente acabar atraindo outros municípios para cá, os municípios do entorno. E enfraquece a nossa unidade do Norte de Minas. O Norte de Minas tem que ser único. E para isso a gente precisa que todos entendam que não há rivalidade, que não há uma estrutura que tem que pertencer a A ou B ou C. Ela tem que pertencer à população. Isso tem nos preocupado. Algumas situações que a gente percebe aí, a gente fica sentindo que a população pode não ser atendida. E no final vai sobrar para quem? Para o prefeito de Montes Claros. Porque, afinal de contas, tudo que acontece na cidade também é responsabilidade do prefeito de Montes Claros. Isso não me aflige. Isso é a nossa missão. Então, eu sempre falo que o problema de um morador de Montes Claros é meu problema. Senão, não teria candidatado a prefeito. Então, por isso você falou, chegou uma pessoa aqui preocupada com croqui. Chegou aqui 7h30 da manhã. Eu não poderia deixar ele voltar para casa sem eu atendê-lo, porque eu sei que o problema dele é importante, muitas vezes é um problema pessoal, mas o município pode ser causa desse problema. Se for a nossa responsabilidade, nós temos que resolver. Muito bem. Prefeito, eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas elas estão aflitas sobre o concurso, a posse do concurso. Eles querem uma data. Mas quando vai ser a posse
do administrativo. Nós sabemos que a posse não tem previsão, porque já serão feitas as contratações pela lista dos aprovados. Mas da educação, o senhor já anunciou aqui na outra entrevista que nós fizemos que seria agora em dezembro ou janeiro, tanto do administrativo da educação quanto do pedagógico. Como que vai funcionar? Já tem um cronograma pronto? Dessa forma que você falou, Maico, quando nós conversamos anteriormente, conforme já ajustado, final de dezembro, a nomeação de todos da educação, até o limite de vagas. Então, chamaremos todos para o final de janeiro, eles tomarão posse. Lembrando que esse ano eles já estão trabalhando, toda a contratação foi pela lista, então eles já estão se adaptando, conhecendo, entendendo para qual cargo eles se candidataram, entendendo qual que será a sua função, qual que será a sua carga horária e qual que será o seu salário. Então, todos sabem disso. Então, em dezembro faremos isso, em janeiro eles tomarão posse, em fevereiro, quando começar a aula, já começará a aula dentro já das condições já estabelecidas. O administrativo, a gente tem essa preocupação. Por exemplo, fizeram um concurso para motoristas da coleta de lixo. Pessoas que estão aí há 10, 20 anos fazendo o serviço e sabem o tempo de cada via, essa coisa toda. A gente não podia desequilibrar o serviço. Pensa bem, um mês com a coleta de lixo funcionando errada, a cidade ia ficar o caos. Da mesma forma das unidades de saúde. Os médicos estão lá e o médico, muitas vezes, o médico está lá cuidando há 20 anos da pessoa, de uma turma lá. E vai ser mudado, ele conhece qual que é o nível de pressão de cada pessoa, o nível de glicose, então ele já conhece, ele vive a comunidade. Então, nesse sentido, nós pedimos ao Ministério Público uma autorização para a gente fazer escalonadamente, até porque a gente tem muita preocupação com as pessoas que vão sair. Isso nos sensibiliza muito, são pessoas que dedicaram a vida inteira à população de Montes Claros e que por uma questão legal e efetivamente por uma casualidade de não ter passado no concurso, e a gente quer parabenizar aqueles que passaram, isso a gente tem que separar bem as coisas, é o mérito de quem passou no concurso e o mérito daqueles que cuidaram de Montes Claros até agora. Então, por isso que a gente está fazendo escalonadamente. No primeiro mês foram 35, agora foram 112, no mês que vem 100 e poucos, de tal forma que ao longo desse próximo ano, ou seja, até julho, a gente já tenha feito essas substituições inevitáveis por causa do concurso. Mas é por isso que a gente não quer atrapalhar o sistema. Porque, pensa bem, 90%, por exemplo, dos profissionais da unidade de pronto atendimento do Chique Guimarães da UPA não foram contemplados no concurso, Maico. Então, como é que você muda isso da noite para o dia? As pessoas não conhecem nem a dinâmica populacional, não conhecem a dinâmica do atendimento e não conhecem a dinâmica do serviço público. Vou imaginar uma pessoa com a capacidade de crescer muito grande e que vai entrar, a gente acredita muito, que chega recém-formado na unidade básica de saúde, até ela entender qual que é o seu funcionamento, essas coisas todas, poderia dar um colapso no sistema. Então, nesse sentido que a gente está sempre olhando os dois lados, mas a gente está muito sensível com as pessoas. Não foi efetivamente a nossa gestão que fez o concurso e nem nós que assinamos o termo de ajuste de conduta. E nem foi a nossa gestão que entrou com a ação civil pública. O prefeito Humberto Souto entendeu isso, como ele é um legalista, ele cumpriu tudo aquilo que foi estabelecido, e aí agora é uma consequência nesse sentido, mas nos preocupa, mas acreditamos que até o final, no mês de julho de 26, todos os cargos já estarão nomeados. E na educação, todos os cargos em dezembro já estarão nomeados. Eu tinha uma pergunta para fazer, que agora vai virar um pedido. A rotatória da nossa Praça de Jatobás, nós sabemos que a cidade ela foi a grande parte sinalizada na gestão Humberto Souto e agora também nesse seu primeiro ano como prefeito, muito bem sinalizada, mas ainda tem alguns pontos que precisam estrategicamente de sinalização. Praça dos Jatobás. E ali é um pedido, nem é uma pergunta como jornalista, não. Nós acompanhamos ali diariamente um trânsito tumultuado, às vezes com acidente. Existe a possibilidade, prefeito, do senhor mandar sinalizar, semáforo, faixa de pedestre, o que tem, se já existe algum projeto, se não existe, se dá para entrar aí no cronograma da prefeitura? Pois é, Mike, nós temos problemas e gargalos na cidade. O primeiro gargalo, importantíssimo, era João 23. Pensávamos em viadutos, essa coisa toda, fizemos 3 pontes, que até o prefeito Humberto Souto inicialmente achava que não ia funcionar. Acabou funcionando, uma obra
mais econômica. Estamos construindo várias pontes pela cidade. A gente está percebendo. A cidade, embora as pessoas não percebam isso, ela é cercada e cortada por vários córregos. Córrego do Sintra, córrego Vieiras, córrego Pai João, córrego Vargem Grande, córrego Bicano. E esses córregos acabam sendo obstáculos efetivos de travessia. Então, pensei em várias pontes. Por exemplo, a ponte que nós construímos lá no Edgar Pereira, ligando no Alice Maia, já reduziu o fluxo na Ipanema. A fila da Ipanema diminuiu. A ponte que fizemos em frente ao Unimontes reduziu drasticamente a fila da Tupis e São Paulo. Hoje a gente não gasta mais do que 15 segundos para atravessar do Melo para o Todos os Santos ou do Todos os Santos para o Melo. Lembrando que, passando para o Todos os Santos, nós chegamos lá até no Santos Reis. Então, um grande gargalo que se vai se reduzindo. Quais os gargalos hoje que a gente percebe muito claramente? O primeiro gargalo importante, lá o Trevo da Sion, lá às 6 horas da tarde, porque nós fizemos uma grande ligação com Independência. Antes não tinha aquela ligação, aquela ponte ao final do Sarmento não existia e nem a outra saída para o Independência. Quando nós fizemos, nós criamos um atrativo naquele ponto. Então, já está com um projeto de duplicar aquela ponte do Sintra próximo ali aos supermercados, a Villefort, a Havan, duplicando, a gente vai melhorar o fluxo ali. E o nosso secretário de presidente da MC Trans, ele está quebrando a cabeça para ver como se resolve efetivamente o Trevo da Sion. Uma trincheira seria uma coisa interessante, mas trincheira precisa de alças, essas alças muitas vezes têm que desapropriar terrenos, isso é um complicador. Talvez semáforos funcionaria de melhor forma, igual nós fizemos no próprio Trevo da Real. E da mesma forma, Praça de Jatobás. Isso está insustentável da forma que é. 7 horas da manhã tem carro parando lá no meio lá do Augusta Mota por causa desse sentido. Então, na medida que a gente melhorou aquele fluxo, nós fizemos uma interligação saindo lá das avenidas que vem da região norte, né, e chegando lá no anel rodoviário, muito caminhão passando por ali. Então, aumentou esse fluxo, e aumentar esse fluxo nós temos isso nesse nosso desafio. Esse é outro ponto fundamental. O Trevo da Covan, da mesma forma. Então, ali a gente está preparando um estudo para fazer uma trincheira de tal forma que quem vem do aeroporto ele possa passar abaixo para pegar a Plínio Ribeiro, passando ali por baixo. E, da mesma forma, para desafogar aquela região, pensar efetivamente, ao final da Osmani Barbosa, ligando o Distrito Industrial, um elevado, alguma coisa nesse sentido, para que grande parte do fluxo passe por lá. Mas é lógico, tudo isso será melhorado quando fizer o Anel Rodoviário Norte, que o governador Zema já se comprometeu a fazer, os projetos já estão em elaboração. Com isso, grande parte do fluxo que vem da 135 para 251 e vice-versa, sairá, e grande parte do trânsito hoje, que entra na 135 vindo de Januária, ele encaixa ali na própria avenida do Zé Esteves Rodrigues, que é a antiga sanitária, a José Correia Machado, e pegando o trevo, novamente, lá da rotatória do Jatobás. Então, isso é um grande complexo, na medida que é como se fosse grandes nós. Quando desata o nó e libera esse nó, cria um nó na frente. Então, é entender a dinâmica da cidade nesse sentido. Mas estamos dispostos a resolver mais um problema. Hoje, os empreendedores que vêm aqui, são vários empreendedores que estão construindo prédios em Montes Claros, e a gente quer agilizar esse processo, facilitar, reduzir a burocracia. Fala que cidades com 500 mil habitantes, aquela que as pessoas vão de um ponto ao outro mais rápido é Montes Claros, porque se você pegar uma avenida, se você chegar na avenida, você vai rapidamente. A questão é como chegar na avenida mais rápido. Ótimo. Prefeito, nós já falamos de saúde, de esporte, agora eu gostaria, para finalizar, que o senhor fizesse um balanço. Estamos chegando ao final do primeiro ano de administração, Guilherme Guimarães. Fala para a gente aí. Está satisfeito? Estava tudo dentro do planejado? Está saindo como foi planejado lá atrás? E o que nós temos aí para os próximos anos? Deixa essa mensagem para a população. O Michael, a gente, como qualquer ser humano, a gente nunca pode acomodar. É lógico que a gente viu que nós avançamos em pontos importantes, mas aqui mesmo nós conversamos que alguns pontos nós não avançamos mais. Isso me incomoda, porque atinge diretamente a população. Então, sobre o aspecto estrutural, nós estamos avançando, da mesma forma que o prefeito Humberto Souto.
no aspecto estrutural. Nós estamos melhorando os nossos equipamentos públicos. O que nos aflige, por exemplo, nós não conversamos, foi o transporte coletivo, que herdamos um sistema de transporte coletivo complexo e o Brasil inteiro ele sofreu muito na pandemia, reduziu muito o número de usuários. Os transportes alternativos, né, ele tá pegando muito passageiro e, com isso, a forma que eu identifiquei para resolver foi a prefeitura comprar os ônibus elétricos e fornecer energia. Então, é um ponto que tem nos exigido uma busca maior. A saúde avançou, mas a gente precisa desses gargalos, a gente precisa avançar. A população é uma coisa urgente, né? Para você ter uma ideia, com relação às prevenções e precauções, com essas ações todas, ao longo do ano, nós reduzimos o número de dengue em Montes Claros de 19 mil no ano passado para 200 e poucos esse ano, ou seja, uma redução de quase 95%, mas com ações emergenciais. Mas nesse sentido, a gente conta com cada um de vocês para não contratar transportadores de lixo que joguem em qualquer lugar. Também tinha um termo de ajuste de conduta feito, assinado com a prefeitura, para fechar o antigo lixão. Como a gente tem que cumprir o que está acordado previamente, mesmo que seja em outra administração, nós fechamos. Só que as pessoas não entenderam que tem que procurar transportadores. Então, o lixo virou um problema para a gente, não o lixo normal de coleta, que a gente coleta todo dia, mas o lixo da construção civil. Então, é uma preocupação, mas, de linha geral, nós avançamos. Nós já reformamos 2 ou 3 abrigos, coisa que não se fazia há 20 anos, que é a assistência direta das pessoas. Criamos uma Secretaria de Defesa Civil que tem levado cesta básica para as pessoas que precisam, está levando água. Agora, recentemente, uma coisa que foi inovadora, Palmito. Palmito não tinha água efetivamente. Então, com o apoio da Copasa, nós instalamos lá um sistema de captação direta da adutora para levar água para Palmito. Então, uma coisa transformadora. E agora eu estou encaminhando um projeto de lei para que os distritos não contemplados com a Copasa, como Vista Alegre, que é panorâmica, e Pedra Pedra dos Montes, e Palmito, também, e Lagoinha, também entrem no sistema, de tal forma que a gente garanta a Copasa nesses processos. Sabe, Mike? Então a gente está avançando muito em coisas que muitas vezes a população não percebe, mas precisamos evoluir, né? Precisamos avançar. A educação, são 25 novos prédios escolares em construção, já inauguramos 4 ou 5 esse ano, escolas totalmente diferentes, creches totalmente diferentes, com móveis iguais a qualquer móvel de qualquer escola de melhor qualidade no Brasil inteiro, porque eu entendo que a educação ela tem que ser de qualidade, principalmente a pública. Eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, que era pública, e tinha as melhores condições de estudo. Por que as escolas municipais, os CMEs, as creches, as escolas municipais não podem ter a melhor qualidade? Porque se a gente dá a melhor qualidade, a gente vai equilibrar o jogo. Não adianta a gente ter uma escola privada de ótima qualidade, onde tem as pessoas que têm mais condição de estudar mais e ter um ensino, e as escolas periféricas de pior qualidade, onde as pessoas já são mais vulneráveis. Como é que a gente equilibra o jogo? Pega essa escola e joga aqui, porque com isso a gente equilibra. Aí vai todo mundo para o mercado de qualidade. Então as escolas estão avançando. Como nós falamos no início, o Centro Municipal de Educação de Esporte vai ser uma transformação em Montes Claros, na região. O Centro Municipal de Idiomas, eu sou filho de uma professora de inglês e eu sei da importância da gente saber 2 línguas, porque é o potencial da gente trabalhar nas melhores empresas. Essas multinacionais que chegam em Montes Claros não contratam quem não saibam falar 2 idiomas, principalmente o inglês. Então o Centro Municipal de Idiomas é a possibilidade que a gente tem de, desde a infância, as pessoas já serem alfabetizadas pensando em inglês. Porque não adianta eu falar poucas palavras em inglês. Por exemplo, quando eu falo hambúrguer, eu não faço uma tradução na minha cabeça. Eu já vejo um pedaço de carne, é a palavra em inglês, hambúrguer. Milkshake. Então, a ideia é a formação. Eu não precisar traduzir na minha cabeça. Mas imagina que eu estou conversando com você em inglês aqui. Tudo que você falava para mim em inglês, eu ficava pensando aqui, traduzindo, para depois te responder, e também não é isso. Então, a ideia é Centro Municipal de Idiomas da mesma forma nesse sentido. Então, é nesses aspectos, a modernização e saber que o resultado não é só o aprendizagem. A aprendizagem é importante, mas como que o egresso está saindo? Como que esse egresso está, ao final do seu curso do ensino fundamental em Montes Claros, ele está participando dos outros processos? Como é que ele está entrando na nossa universidade pública, na nossa Unimontes, cada vez melhor pela gestão do professor Wagner e professor Dalto, da nossa UFMG, que eu me formei, eu tenho muita satisfação de estar lá, do Instituto Federal, a própria AFIA, FIP-MOC, a própria FUNORTE, que também é uma faculdade daqui. Como que esses nossos egressos estão entrando lá? Eles estão escolhendo os melhores cursos, os cursos que eles têm vocação,
ou apenas aqueles com mais facilidade de entrar? Porque isso que a gente quer, que as pessoas escolham a continuidade que ele quer. Ele quer ser músico, ele quer ser artista, mas ele quer ser médico, ele quer ser engenheiro, ele quer ser advogado. Então, ao final, o que a gente quer efetivamente nessa vida é que as pessoas sejam felizes. E essa administração tem buscado isso. Temos que avançar. Você falou em vários gargalos. O trânsito precisa ser melhorado, a questão do mercado precisa ser concluído, a questão da saúde é fundamental. Mas tudo isso está ligado às coisas básicas da educação. Então é isso. Você, internauta, manda sua pergunta aqui para o portal Gerais News e nós fazemos ao prefeito. Guilherme, muito obrigado por nos receber, sempre muito receptivo, pronto para responder à população. E aí, às vezes, eu faço alguma crítica, o pessoal, Maicon, Guilherme vai ficar muito chateado com você. Eu falei, muito pelo contrário, Guilherme gosta da democracia. A pessoa séria que sabe trabalhar, ela aceita e recebe bem a crítica, sabe conversar e principalmente sabe esclarecer todos os pontos de questionamento abordados pela população. Que continue assim, prefeito. E eu, como cidadão, vou sempre torcer para que a administração de Guilherme seja um sucesso. Afinal, eu sou de Montes Claros, nascido, criado, apaixonado, é aqui que eu vivo, é aqui que eu quero finalizar meus dias. Então, quem gosta de Montes Claros, torce pela sua administração. Ô, Maicon, muito obrigado. E é isso que a gente quer. Como eu falei no começo, nós somos do pensamento republicano e, sobretudo, da liberdade. E aí, a gente sabe que muitas vezes aqui a gente dentro do gabinete, a gente só escuta muitas vezes coisas que a gente nos agrada. E é por isso que eu ando muito pela cidade e, sobretudo, por isso eu converso muito com o Maicon, porque ele recebe as críticas, e as críticas elas são fundamentais, e principalmente para a gente entender que o prefeito de Montes Claros não é dono da cidade. Ele é um administrador temporário que tem que tomar as decisões a partir dessa consulta geral. E o Maicon é um grande amigo. Muito obrigado pela sua oportunidade e que a gente consiga ter um ano final de ano com muito sucesso, com muita tranquilidade, e que essa Montes Claros seja cada vez mais independente e autônoma. Essa semana passada que nós completamos 197 anos de autonomia, e eu fiz questão esse ano de comemorar essa data, é que a gente consiga mais autonomia. E autonomia, ao final, é progresso. E autonomia tem a ver com capacidade de desenvolvimento, capacidade de geração de emprego, de renda, porque, ao final de contas, nós somos dependentes dos recursos. E para isso nós precisamos de ter gente que divulgue a nossa cidade tão bem e nos oriente para a gente poder mudar muitas vezes efetivamente o rumo e melhorar a nossa gestão. Muito obrigado, Maicon. Vamos junto. Tá.